Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre devocional, como eu faço e contar também como que foi a minha experiência com a leitura, né? E espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva se você não é inscrito e já deixa um like aí. Bora pro vídeo. Então, minha experiência com a leitura bíblica é recente, né? Eu comecei a ler a Bíblia foi em janeiro e eu e meu esposo a gente começou a ler a Bíblia junto, né? Em janeiro. E quando eu digo ler a Bíblia, sim, porque é óbvio que eu sempre lia a Bíblia, sabe? Tipo, pegava alguns trechos, pegava algumas partezinhas da Bíblia e lia de forma separada, sem ter um compromisso de eu estar lendo todos os dias, ou pegar uma ordem, ou pegar um livro específico. Mas esse ano a gente fez esse propósito de começar a leitura bíblica. A gente usa um cronograma, porque ele tá separado em dia, né? Então acho que fica bem mais fácil pra gente se organizar. Tipo, hoje eu tenho que ler 2 capítulos, hoje eu tenho que ter 4, enfim. Fica bem mais fácil pra gente se organizar e lembrar, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo. E ele tá separado por dia, então fica bem legal pra gente poder sempre estar lembrando que a gente tem que ler, né? Mas a minha experiência com a leitura é recente. Então, antes eu fazia só algumas leituras, sei lá, quando eu tava com vontade eu lia, né? Mas contar um pouquinho pra vocês como que foi a minha história, né? Até aqui com, com a Bíblia. Eu nasci e cresci num lar cristão, então eu recebi muitos ensinamentos, ouvia muitas histórias da minha mãe, do meu pai, mas ler a Bíblia não era um hábito pra mim, entendeu? Como eu já falei, eu não tinha, na verdade, um hábito de leitura nenhum. Mas. E aí eu frequentava a igreja, né? E o irmão na igreja sempre falava: Mas vocês leram a Bíblia hoje? Quem leu a Bíblia hoje? E tal. E eu sempre ficava assim: Mas por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que ele pergunta tanto? Eu nunca entendia, né? O porquê que ele falava isso. E eu só fui entender mais velha, né? Que, tipo, é importante para uma pessoa que se classifica como cristã, é importante ela conhecer a Bíblia, né? É importante ela ler a Bíblia, ela ter esse contato com a Bíblia. Então, a partir desse ano, foi em janeiro, que a gente começou a ler a Bíblia. E foi uma experiência, tá sendo uma experiência muito intensa, muito interessante. Mudou muita coisa no nosso jeito de ver a vida, de olhar para nós mesmos, né? A gente conhecer a Bíblia, a gente vê o quanto Deus é misericordioso, o quanto a misericórdia dele conosco é enorme. E a gente também reconhece que a gente é falho, que a gente é pecador e que sozinho a gente nunca vai conseguir. A gente tem vários exemplos assim no Velho Testamento, né? Você vê grandes nomes na Bíblia que às vezes eu olhava antes, né, e falava assim, nossa, essa pessoa, ela é um, assim, como eu posso dizer, é perfeita. Não tem erro nenhum, não tem pecado nenhum. E aí isso se tornava inalcançável, né? Mas você conhecer a história, você vê que essas pessoas também erraram. Você vê que até as grandes pessoas na Bíblia, elas erraram, elas pecaram. E por que eu acho isso legal? Porque você olha e fala assim: se Davi conseguiu alcançar a misericórdia de Deus, eu posso alcançar. A verdade é, se Deus teve misericórdia de Davi, ele também pode ter a misericórdia de mim. Então, você olha e vê o quanto as pessoas são falhas. E sozinhas, elas nunca vão conseguir. Sozinhas, elas nunca vão conseguir fazer nada que é bom, nada que é realmente bom, porque tudo que é bom vem de Deus, né? Essa foi minha experiência e tá sendo muito boa. É, ter uma cosmovisão cristã, né? Tá sendo bem interessante pra mim, que é algo que eu não tinha até então e foi bem interessante, né? Porque apesar de eu ser cristã praticamente desde que eu nasci, eu só fui ter essa ideia, essa visão recentemente, né? Do quanto é importante a gente ter o contato com a Bíblia, ter o contato com a palavra de Deus todos os dias. Eu acho que é muito importante pra gente estar lendo a Bíblia todos os dias. Tem algumas pessoas que não têm essa preocupação, né? Que acha que ela tá indo na igreja uma vez na semana e lá ela tem um contato com a palavra de Deus, já tá bom. Só que não, né? Só que não, a gente tem que ter o contato diário com Deus. A gente tem que ter contato não só na leitura, né? Que eu acho muito importante também, mas a gente tem que estar orando, a gente tem que estar a todo momento tendo esse contato com Deus, né? E
Tem muitas pessoas que acham que é só ir na igreja 1, 2 vezes na semana, que lá elas vão ter o contato com Deus que elas precisam e tá bom. Mas eu acho que não, acho que a nossa prática não pode ser só passiva, a nossa prática ela tem que ser ativa também, né? A gente, por conta própria, pegar a Bíblia, ler a Bíblia, buscar de Deus ali, ver o que Deus quer falar conosco. E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês como que eu acho que, assim, como que eu faço e como que eu acho que é legal fazer, né, também. E eu separei aqui 5 pontinhos, né, do que eu acho que seria legal você fazer. Se você já faz devocional ou se você quer começar a fazer um devocional. Devocional, para que muitas pessoas não sabem, você vai tirar um tempo para você ter um contato com Deus. Você vai tirar um tempo do seu dia. Óbvio que eu acredito que a gente tem que ter esse contato com Deus o dia inteiro, né? Mas vai ser um tempo específico, um tempo que você não vai estar pensando em nada fora, né? Daquele contato seu com Deus, você não vai estar preocupada com as coisas do seu dia, você não vai estar preocupada com o que você tem para fazer. Você vai tirar um tempo para você e para Deus. Primeiro, separar um tempo e um lugar calmo. Então, tipo assim, eu prefiro fazer na parte da manhã. Porque na parte da manhã, aqui no meu bairro é bem silencioso na parte da manhã. Então, e eu acordo cedo, então a parte da manhã ainda tá um pouquinho de noitinho, escuro, né? Tá um pouco escuro. E eu consigo tirar esse tempo na parte da manhã, fora que quando eu faço devocional de manhã, eu fico ao longo do dia meditando naquilo que eu li, conversando com Deus sobre aquilo que eu li. Então, eu acho que é bem legal. Separe um tempo de 30 minutos a 1 hora, se você tiver esse tempo disponível, né? Mas seja realista com o seu tempo, entendeu? Tipo, você consegue fazer 30 minutos? Você consegue fazer 1 hora? Ou se você não consegue, não deixa de lado, entendeu? Faz o tempo que você tem. Você tem 15 minutos. Senta pra fazer. E vamos ser sinceros, né? A gente gasta muito mais tempo com celular, com rede social, do que com, com coisas realmente importantes, né? E aí, 2, eu coloquei, faça uma oração. Toda vez que você for ler a Bíblia, faça uma oração antes. Apresenta a Deus a sua vontade e o seu desejo de conhecer a palavra dele. Peça que o Espírito Santo te guie no conhecimento, no discernimento da palavra dele. Eu acho muito importante, né? Porque o nosso intuito não é só ler a Bíblia ou só conhecer a Bíblia friamente. Não, o nosso intuito é se aproximar mais de Deus, é conhecer a história de tantos outros irmãos nossos, né? Na fé. Então, eu acho que isso é muito importante também. Primeiro, você se organiza, tira um tempo, um local também que você vai ficar confortável, que você vai poder relaxar e se dedicar para Deus. E depois, antes, né, de você começar a leitura, você ora e pede a Deus para que Ele te guie naquela leitura. Procure ler sempre de 2 a 3 capítulos por dia. E também procura algo mais específico, porque às vezes a gente fala assim, vou tirar um tempo para ler, né? E você tira todos os dias, você tira um tempo para ler, você faz sua oração antes de ler, só que você não tem uma sequência específica. Hoje você vai pegar um pouquinho de tal livro, amanhã um pouquinho de tal e tal. E eu acho que é interessante você pegar uma sequência. Se você não quer pegar para ler a Bíblia em ordem cronológica, ou seja, desde lá de Gênesis, né, até Apocalipse, você pega um livro, entendeu? Porque aí você vai conhecer o que aconteceu ali, entendeu? Então pega um livro. Hoje eu vou ler Reis. Então você pega Reis para ler, porque você vai entender o que estava acontecendo, o que aconteceu com Davi, qual foi a história dele, né? Na verdade, o que aconteceu com Saul e depois o que aconteceu com Davi. Então é muito bom porque você começa a conhecer a história inteira, não só frases específicas, você também não fica só refém do que outras pessoas falam para você sobre as histórias da Bíblia. Então, acho isso muito legal, sabe? Você pega um livro ou você pega a Bíblia e fala, vou ler ela inteira, entendeu? E começa a ler ela inteira. Mas eu acho bem interessante. Tem pessoas que começam pelo Velho Testamento, tem pessoas que começam pelo Novo Testamento. Então, vê o que vai te agradar melhor, entendeu? O que você tiver mais vontade de fazer, digamos assim. E sempre quando você encontrar alguma palavra diferente, alguma palavra que você não sabe o significado, pesquisa ela. Que isso vai ser muito importante para você conseguir entender o contexto daquela frase ou daquela situação. E aí o quarto ponto que eu coloquei aqui é que depois que você fez sua leitura, você pode fazer algumas anotações sobre o que você leu. Vai te ajudar a memorizar o que você acabou de ler, né? Eu falei isso também no vídeo que eu falei sobre leitura, eu falei sobre isso também. Então, acho legal você fazer algumas anotações, faz um resuminho da história que você ouviu, né? Tipo, do que você leu. Você leu a história de Davi? Então, faz um resuminho com as suas palavras sobre a história de Davi.
E que eu acho que isso vai te ajudar muito, tanto a gravar, né, e quanto a refletir também sobre aquilo ao longo do dia. E o quinto ponto que eu coloquei aqui é: converse com alguém sobre o que você acabou de ler. Aqui em casa, eu e meu marido, a gente gasta horas e horas refletindo na palavra de Deus, no que a gente acabou de ler. E eu acho isso muito importante, porque você vai tá te ajudando a absorver o que você leu, vai estar te ajudando também a você ver se você leu no contexto certo, se você entendeu no contexto certo. Então, eu acho importante você ler e você conversar com alguém sobre. Se você ficou com alguma dúvida de alguma parte que você não conseguiu entender, procure alguém que tenha mais conhecimento sobre a palavra de Deus para você tirar dúvida, né? Seja algum irmão da sua igreja e tire essa dúvida, entendeu? O importante é a gente não achar que a gente é o redentor de toda a verdade e ler a Bíblia e entender e pronto, entendeu? Eu acho legal você ler a Bíblia e aí você conversa com alguém sobre aquilo, aí você ainda tá em dúvida porque você não entendeu o que realmente significa aquilo, então você conversa com alguém lá da sua igreja que tem mais conhecimento do que você da palavra de Deus, então você chega para essa pessoa, conversa. Eu acho que isso é importante e eu não acho de forma alguma que isso seja errado, porque eu acho que é você olhar pra você mesmo e achar que você conhece a verdade, você vai ler uma vez e você vai conhecer toda a verdade. Eu acho que isso é uma forma errada da gente tá lendo a Bíblia, entendeu? Acho que a gente tem sim e deve tá conversando, tá falando sobre. E isso também é uma forma de estar incentivando a outra pessoa a tá lendo a Bíblia também, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei legal falar um pouquinho por que eu faço devocional, como que foi a minha experiência com a leitura bíblica, porque a maioria dos videozinhos que eu coloco aí, eu tô começo o vídeo lendo a Bíblia, né? Você não precisa falar pra eles, né, que eu acho e o que eu faço que me ajuda a ter mais vontade, digamos assim, né, de estar lendo, a criar esse hábito de estar lendo a Bíblia. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário se você faz devocional ou não, como que você faz, qual o jeito que tem te agradado. Óbvio que eu acho que a forma como a gente se aproxima de Deus, né, a forma como a gente conversa com Deus, que a gente fala com Deus, eu acho que é um pouco individual isso, né? Cada um tem um jeitinho de falar com Deus, cada um tem um jeitinho de se chegar a Deus e cada um Deus se mostra de uma forma diferente, né? Então, deixa aí no comentário o que você achou do vídeo de hoje. Comenta se você faz devocional ou não, se você é evangélico ou não, se você é cristão ou não, né? Então, e se você acha importante também a leitura bíblica ou não, se você é aquelas pessoas que acham que ler a Bíblia de alguma forma pode ser prejudicial. Tem gente que acha isso. Então, comenta aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo.